Olá, uma alegria estar falando com você. Eu queria conversar um pouquinho hoje. Muitas pessoas têm me procurado e conversado, falando um pouco sobre culpa. A culpa é algo muito interessante que acompanha o ser humano. A culpa é algo que acompanha o ser humano, como eu falei, a vida toda, né? Nós, quando nos vemos como pessoas, parece que a culpa já estava sobre nós, né? E assim nós vamos tocando a nossa vida, vivendo de culpa em culpa. Eu queria falar um pouquinho antes de que existe um processo, né? Nós somos pessoas que vivemos aquilo que eu vou chamar de pré-culpa, culpa, desculpa e pós-culpa. Então nós temos esse processo que acontece com a gente, né? Nós somos pessoas que temos uma pré-culpa. Sabe assim, a pré-culpa é quando você nem imagina que cometeu algum delito, mas tem certeza que cometeu. A pré-culpa é quando você fala, será que a culpa é minha? Será que fui eu que cometi? E aí a gente começa a viver um processo de angústia. A angústia seria uma pré-culpa, né? A angústia de, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que o que eu estou fazendo está certo, está correto? Eu vou chamar isso de pré-culpa. Quando eu tenho uma expectativa e uma angústia daquilo que ainda não aconteceu. Então a pré-culpa é quando eu estou trabalhando e eu fico preocupado se o meu chefe está entendendo ou não aquilo que eu estou fazendo. Se eu estou na minha casa e eu chego cedo, eu chego tarde, e eu fico angustiado para saber se as pessoas que estão em casa, elas vão me culpar de alguma coisa ou não. Então, a pré-culpa, a angústia da pré-culpa, ela é muito grave, porque ela te tira do prumo, ela te leva a questões profundas, né? E de angústias tremendas. Aí nós temos a culpa em si. A culpa é quando você cometeu um delito, quando você fez alguma coisa que não estava correto, na sua cabeça, naquilo que você imaginava, dentro dos dogmas sociais, dentro das suas censuras, dentro da repressão do mundo externo, dentro das censuras e das obstruções que você mesmo causa em você mesmo. E aí você se sente culpado por ter quebrado uma regra, por ter feito alguma coisa que não veio de encontro com aquilo que você acredita que seja certo. E aí gera uma culpa. E a culpa, ela é terrível, porque ela pode te prender a uma situação. A culpa normalmente te prende a uma situação, aquela situação que você acha que está errado. Então, e qual é o processo natural? Então você tem uma pré-culpa, que ainda não aconteceu nada, você está angustiado, você tem a culpa em si, quando você tem certeza que você fez uma coisa, ou alguém te acusou de alguma coisa e você se sentiu culpado, ou aceitou a culpa, né? E aí você vai viver o que a gente chama de desculpa. A desculpa é quando eu tenho que assumir o que eu fiz. A desculpa, ela é terrível, porque você tem que assumir o erro que você cometeu. E às vezes cometeu um erro ingênuo, às vezes ele foi pensado, e aí você tem que assumir. Então a desculpa é assumir o erro da culpa, assumir aquilo que você fez, né? E depois nós temos um processo que eu vou chamar de pós-culpa, né? O que é a pós-culpa? A pós-culpa é quando eu já tive uma pré-culpa, já tive angustiado, cheio de expectativa, tive a culpa em si, cometi o erro, pedi desculpa, e aí eu tenho a pós-culpa, que é a sensação de que tudo que eu fiz não valeu de nada. Tudo que eu fiz, tanto a culpa que eu tive, a desculpa, a pré-culpa, me leva de novo a uma angústia. Então eu tenho nesse processo a pré-culpa e a pós-culpa, duas angústias que não existem. São coisas da nossa cabeça. Porque a culpa e a desculpa, tudo bem. Mas eu tenho uma pré-culpa, aquilo que é uma expectativa, eu não sei o que vai acontecer, me gera uma tristeza, uma angústia, que eu estou falando, essa é a palavra. E uma pós-culpa, que é aquilo assim, será que agora eu vou acertar? Será que eu vou conseguir? Então, nós precisamos entender que nós somos seres
que convivemos com a culpa. A culpa é uma falta que nós temos. A culpa é aquilo que não está dentro de nós. Ela vem de gerações, foi passado para nós. Foi passado para nós. Então nós não podemos viver somente de culpa e desculpa. Nós temos que entender que nós somos seres mutáveis, que nós somos seres que vamos acertar e errar, e que não é tão importante que nós ficamos presos na culpa, ou na desculpa, ou na pré-culpa, ou na pós-culpa. Porque esses processos, eles atravancam a nossa vida. Eles geram dores na nossa vida. Então, se eu pudesse falar com você nesses minutinhos que a gente tem, para que você alivie a sua pré-culpa, a sua culpa, a sua desculpa e a sua pós-culpa. Que você entenda que esse processo é um processo natural. E por ser um processo natural, nós temos que ter tranquilidade conosco mesmo, com as pessoas. Porque quando eu vivo o processo de pré-culpa, culpa, desculpa e pós-culpa, eu jogo sobre a outra pessoa isso também. Eu fico julgando as outras pessoas. Eu fico querendo ver o erro das outras pessoas. Então, saia desse processo de pré-culpa, dessa angústia que você tem de que está fazendo alguma coisa errada, da culpa, daquilo, você errou. Lembra? A vida ela é feita de resultado. Todo resultado tem uma equação. Então o mais importante é a gente saber qual é a equação e não o resultado. Ou seja, o que eu estou fazendo antes do igual? Lembra? A equação é 2 mais 2 igual a 4. 4 é o resultado. 2 mais 2 é a equação. O mais importante na vida é saber qual é a equação que eu estou fazendo da minha vida. Porque o resultado ele é natural. Toda equação que eu fizer vai gerar um resultado. Agora, se eu fico muito preocupado com o resultado somente, eu entro nesse processo de pré-culpa, de culpa, de desculpa e de pós-culpa. Então, vamos inverter. Vamos passar a viver a vida de forma equacionada. Vamos equacionar a vida. Vamos entender que tudo que nós estamos caminhando, fazendo, andando, vai gerar um resultado. E esse resultado ele pode ser bom ou ruim. Ele pode ser certo ou errado. A vida não é somente acertar. Né? A vida é feita de acerto, de erro. A vida é feita de idas e vindas. A vida é feita de fragmentos, de lógica, de ilógica, de certezas, de incertezas, de formas e de coisas que não têm forma nenhuma. A vida ela é um complexo. Mas quando você começa a entender isso, você começa a olhar para dentro de você. E aí você vai tirar essas expectativas da pré-culpa. Você vai entender que a culpa é só um processo na sua vida de aprendizado. Você vai entender que a desculpa é só uma forma de você conviver bem com a sociedade e com você mesmo. E que a pós-culpa ela não existe. Porque terminou o resultado, você começa outra equação. Olha, tomara que você tenha entendido e pensado um pouco sobre isso que eu falei de pré-culpa, culpa, desculpa e pós-culpa. É um processo, mas que a gente pode pensar e trabalhar e quem sabe viver uma vida mais tranquila, né? Sem muita pré-culpa, sem muita culpa, sem muita desculpa e sem muita pós-culpa. Porque viver é muito mais do que isso. Saia então desses processos que te deixam ruim e caminhe para um processo melhor, um processo de paz e um processo de amor. Um beijo grande para você e a gente se vê por aí, com certeza. Valeu, tchau, tchau.